Oi, gente, tudo bem por aí? Já está no ar mais um boletim de notícias da nacionalidade portuguesa. Hoje a gente vai falar do veto da Presidência da República da Lei da Nacionalidade, que foi destaque já há algumas semanas aqui no nosso boletim. Falamos também sobre investimentos na economia do governo português e mais algumas notícias relacionadas ao comércio de Lisboa com o horário voltando à programação normal antes do coronavírus. A primeira notícia é sobre economia, porque o governo português disponibilizou e já está online para quem quiser se inscrever um programa chamado Valorização do Interior. O que isso significa? Que pessoas que queiram abrir empresas ou que pessoas que buscam empregos, que busquem oferecer novos empregos na sua empresa também, podem aderir a esse programa, mas aí tem que respeitar algumas regras. Por exemplo, tem que abrir a empresa num lugar que seja no interior do país. Não pode ser numa área muito populosa, nas principais cidades, nas cidades que tenham mais gente. Por que o governo faz isso? Justamente para incentivar a economia das pequenas cidades, das aldeias, dos lugares mais afastados dos grandes centros. Quem tem empresa estabelecida em grandes cidades, mas que quer abrir uma filial, por exemplo, no interior do país e lá empregar mais gente, também pode se inscrever nesse programa. Ou então pessoas que queiram abrir a própria empresa, em vez de abrir numa cidade maior, né, uma cidade de grande centro, se puder ser um trabalho remoto, alguma coisa assim, a pessoa pode estabelecer a empresa num lugar pequeno, numa cidade com a população mais baixa, e aí sim pode ser que ganhe esse incentivo do governo. Ao todo serão distribuídos 63 milhões de euros. Falando ainda sobre os investimentos do governo, mas dessa vez na área da saúde, para combater a Covid-19. O governo português liberou 20 milhões de euros para a compra das vacinas que devem nos próximos meses, então, entrar no mercado, imunizar a população. Esse controle, essa análise, todo esse trabalho de desenvolvimento da vacina está sendo acompanhado de perto pela União Europeia. Então, o governo português já avisou para a União Europeia que vai investir esses 20 milhões de euros para a compra de vacinas para a população portuguesa. O que isso representa? Mais ou menos 6,9 milhões de doses. O país tem perto de 11 milhões de habitantes, isso representa então mais da metade da população sendo imunizada. E tem outro detalhe, o governo disse que essas doses, essas vacinas vão ser distribuídas para a população de forma gradual e gratuita. Não vai ser cobrado e vai ser colocado, claro que sim, algumas regras, mas toda a população deve ser imunizada. Primeiro com essas quase 7 milhões de doses e aí depois o governo adquire outras e vai vacinando a população gradualmente. Falando ainda sobre o governo português, até essa sexta-feira estava aberta, agora já terminou, já encerrou, mas estava aberta uma consulta pública que qualquer cidadão de Portugal poderia participar através da internet e lá colocar sua visão, enviar dicas, sugerindo então de que forma o governo pode trabalhar no combate à crise provocada pela Covid-19. O governo chamou essa consulta pública de Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Econômica de Portugal. Já que o governo está trabalhando nesse plano, ele quer que a população participe, enviando sugestões, enviando o que acha certo, enviando ideias. Esse planejamento estabelece a recuperação para os próximos 10 anos. O cidadão ou a cidadã podem acessar esse planejamento, ele já está disponível. É um documento ainda em construção, esse prazo já terminou para as sugestões, mas registrando aqui a forma aberta com que o governo coloca o planejamento para os próximos 10 anos, é o planejamento 2020-2030, e a população poderia então, através de um endereço de e-mail, encaminhar a sua visão e as suas sugestões para o governo português. Agora a gente fala sobre como está a situação do coronavírus em Lisboa. Não necessariamente dos números, dos contágios, mas sim do comércio.
O comércio começou nessa semana uma nova fase em Lisboa, o resto do país já havia atingido essa fase, mas como Lisboa estava com os números muito altos, somente agora que os números deram uma baixada, isso está um pouco mais controlado, os comércios puderam voltar aos horários habituais, com exceções ainda de alguns tipos de comércio. Por exemplo, os cafés, que ainda devem fechar às 9 horas da noite. Outros estabelecimentos que vendem comida, restaurantes ou pizzarias, teleentregas, podem então trabalhar até a meia-noite. Porém, se tiver algum cliente lá dentro, alguma coisa esperando a comida ficar pronta, esses clientes podem permanecer lá até a 1 hora da manhã e aí depois disso sim tem que fechar. Outra exceção, os postos de combustíveis, eles podem continuar fazendo o horário que eles faziam antes da pandemia, porém ainda não podem vender bebida alcoólica se tiver conveniência nesse posto de combustível. Mais um detalhe importante, se algum estabelecimento desrespeitar o horário, ultrapassar esse horário permitido, a fiscalização revoga o direito dele e ele tem que fazer um horário mais reduzido ainda. Então a fiscalização vai continuar e as regras têm que ser respeitadas. E agora sim, uma notícia que chamou bastante atenção no fim desta semana, estava tudo certo, a lei da nacionalidade havia sido aprovada e enviada para o presidente, chegou nas mãos dele, ele estava de férias na semana passada, voltou a trabalhar e nessa sexta-feira ele vetou a lei. Ele não vetou a lei por completo, ele vetou alguns trechos e colocou ali as suas orientações. Na visão do presidente Marcelo, a lei não estava totalmente justa, ela precisa ainda de alguns ajustes. Por exemplo, os casais que têm crianças que nascem aqui em Portugal, essa nova proposta da lei diz que a criança já é automaticamente considerada portuguesa. E aí o presidente disse, ok, mas e os casais que não têm filhos e não pretendem ter? Pessoas que moram aqui sozinhas e não pretendem ter filhos. Vamos fazer um olhar mais abrangente. E aí o que ele fez? Colocou algumas sugestões, pontuou algumas questões e devolveu essa nova proposta da lei para o parlamento português. Isso, claro, vai ainda levar um tempinho e aí depois volta para as mãos do presidente novamente e aí ele promulga a lei ou talvez vete novamente, a gente não sabe. Esperamos que isso tudo acabe logo e com um final feliz para mais gente, para mais pessoas conseguirem a tão esperada nacionalidade portuguesa. Se você tem interesse em saber mais justamente sobre essa novidade que aconteceu nessa semana, acesse o nosso site www.nacionalidadeportuguesa.com.br. Lá tem um texto completo sobre isso. E mais um convite, vai acontecer uma live no Instagram do Nacionalidade Portuguesa, apresentada pela doutora Emma, que é especialista nesse assunto de nacionalidade. Ela já está inteirada sobre essas novas definições feitas pelo presidente e vai apresentar com mais detalhes essa informação e também outras, todas elas referentes à lei da nacionalidade portuguesa e às novas orientações do presidente Marcelo. Nós ficamos por aqui, desejamos um excelente fim de semana, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo se você gostou, mande seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões e com certeza a nossa equipe vai fazer contato com você. Um abraço e até a semana que vem.